Olá, graça e paz. Como é bom tê-los aqui para mais um estudo bíblico. Eu desejo a você um feliz ano novo, debaixo da direção de Deus. Para iniciarmos o nosso ano, hoje, 9 de janeiro de 2022, eu trouxe um texto do livro de Jó. Jó, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5, o sábio de Uz. Por algum motivo, eu resolvi finalizar o meu ano estudando o livro de Jó e ainda estou, é claro, eu iniciei o ano ainda estudando. Por isso eu quero compartilhar com vocês o início desse livro. Esse estudo está baseado no programa Sabedoria para o Coração, de Stephen Davey. E eu aproveito também para informar a todos que estão me acompanhando, que têm nos acompanhado nas aulas online, que nós temos as aulas presenciais todos os domingos, às 9 horas da manhã, na Igreja Metodista em Lorena, que é a nossa escola bíblica dominical. O nosso objetivo é o ensinamento para gerar conhecimento bíblico, gerar crescimento espiritual e gerar fé na sua vivência diária. Então nós queremos, além de trazer o estudo, que haja também transformação, mudança na vida das pessoas. E vamos iniciar então fazendo uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos por esse dia, Pai querido. Te agradecemos pelo ano que passou e entregamos esse novo ano em tuas mãos. Que o Senhor esteja renovando e derramando as suas bênçãos sobre nós. Eu te peço a direção do teu Santo Espírito, Pai, sobre esse momento de estudo da tua palavra. Que essa palavra frutifique em nossos corações para a honra e glória do teu nome, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, nessa época do ano, nós ficamos mais reflexivos, pensamos em como foi o ano que passou e como será esse novo ano, como será o próximo ano. Então fazemos muitos planos, nós renovamos as nossas promessas, as nossas intenções e disposições encontram um lugar de renovo, eu diria, ou seja, é tempo de recomeçar. Nós não sabemos como será esse novo ano, mas o que importa é que Deus está conosco em cada estágio da nossa vida, em cada estágio da nossa jornada. O Deus da palavra, que é um Deus de luz, é um Deus que ilumina o caminho, é um Deus que caminha conosco, caminha não somente numa promessa, mas presencialmente. Ele caminha de uma maneira íntima, profunda. Mas precisamos estar ligados a Ele, precisamos estar ligados a Deus, a Jesus. Se permanecermos em Jesus, Ele permanecerá em nós. Jesus é a videira, nós os ramos. Eu gosto muito dessa passagem de João 15, os versículos 4 e 5. Quem permanece em Jesus dará muito fruto, porque sem Jesus nada poderemos fazer, assim diz a sua palavra. No entanto, uma das perguntas mais comuns feitas por crentes e descrentes quando testemunham ou experimentam sofrimentos e provações é: onde está Deus? Por que o justo sofre? Então há muitos questionamentos, muitas perguntas diante do sofrimento da vida, diante de alguns acontecimentos. Geralmente, ateus e descrentes reagem ao sofrimento fazendo uma de duas coisas: ou negam a existência de Deus, o que os deixa em maior desespero, já que a vida e seus acontecimentos perdem o significado, ou afirmam que Deus existe, porém Ele é incapaz de impedir que o mal assole a vida de seres humanos, o que também os deixa no desespero, pois um Deus impotente é tão
inútil quanto um Deus inexistente. Mas o crente, por outro lado, possui a garantia e o consolo de que um Deus todo-poderoso, soberano, infinitamente sábio e bondoso não somente controla, mas também ordena os acontecimentos da vida para cumprir os seus propósitos perfeitos. Então, quando aquilo que nós tememos nos sobrevém e o que mais receamos nos acontece, é claro, nós tendemos a buscar explicações racionais e lógicas. E aqui no maravilhoso livro de Jó, todavia, Deus nos ensina que o seu caráter é melhor do que qualquer explicação racional e que a confiança em sua pessoa é a única coisa que nos traz conforto duradouro. E isso é maravilhoso. Então eu quero ler com vocês Jó, se você puder abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, Jó, logo no capítulo 1, vamos ler dos versículos 1 ao 5, para vocês se inteirarem, se localizarem do que eu estou falando e estarei falando, se Deus quiser, nos próximos estudos. Então, a virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 7.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. No verso 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então eu quero conversar com vocês sobre esses versículos para nós refletirmos um pouco, agora que nós estamos iniciando um novo ano, que a gente possa trazer esses ensinamentos, essa palavra para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O livro de Jó não é somente o livro mais antigo da Bíblia, mas talvez o mais antigo do mundo preservado até hoje. É também o livro que lida com a questão que as pessoas ainda buscam entender, como eu falei no começo, a questão dos questionamentos. Isso é, o sofrimento e a perseverança na vida, né? O sofrimento humano, a busca por Deus, a perseverança na vida. Então, Jó, nós falamos o sábio de Uz. Uz foi um local real. A terra de Uz, a qual recebeu esse nome, provavelmente por causa do neto de Noé, ficava na região sul, em torno do Mar Morto, e ficou posteriormente conhecida como Edom. Então, 6 palavras que caracterizam a vida de Jó. Quero trazer para vocês, vamos refletir sobre essas características de Jó, como eu falei, a fim de iniciarmos bem tudo que vamos fazer nesse ano, ou seja, trazer para a nossa vida prática. Então, eu quero compartilhar com você 6 palavras que caracterizam a vida de Jó como notável e que preparam o palco para os acontecimentos chocantes de um sofrimento, eu diria, até impensável. Se você continuar estudando, talvez você já conheça, claro, a história, né, da vida de Jó. Então, a primeira palavra que aparece aí, se você olhar no versículo 1, na parte B, capítulo 1, versículo 1b, a palavra é íntegro, homem íntegro. Jó não era imaculado
ou seja, que não tinha pecado, mas mostrava integridade. Aí o tempo ocorre mais 2 vezes em Jó, né? Eu diria esse termo íntegro, ele acontece aí mais 2 vezes. Uma quando Deus elogia Jó diante de Satanás. Então eu quero ler para vocês Jó 2:3. Deixa eu só... Isso, capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então, Jó diante de Satanás aqui, e outra quando a esposa de Jó lhe pergunta: ainda conservas a sua integridade? Lá em Jó capítulo 2, versículo 9. Então a primeira palavra que caracteriza Jó é homem íntegro. A segunda palavra que caracteriza Jó é reto. Continuando lendo aí, capítulo 1, verso 1b, homem reto. E há uma palavra em hebraico para esse sentido de reto, yashar. Então a palavra hebraica yashar indica um comportamento ético e está ligada a relacionamentos. Então Jó não era uma pessoa em casa e no trabalho outra. Ele era a mesma pessoa em qualquer lugar que fosse. Então homem reto. Yashar é um termo usado também lá pelo profeta Isaías para falar a respeito de um caminho reto, uma estrada plana. Não havia nada torto na vida de Jó. Seu aperto de mão valia alguma coisa, ou seja, ele era um homem de palavra e as pessoas sabiam disso, as pessoas conheciam Jó. Jó era reto, íntegro e terceiro, Jó era reverente, ou seja, respeitoso. Jó, ainda, capítulo 1, verso 1, adiciona a informação de que Jó era um homem temente a Deus. Se nós pensarmos, temer a Deus traz à mente a ideia de alguém se curvando diante de um rei. No Antigo Testamento, o conceito de temor a Deus significava ter uma concepção elevada sobre Deus, levá-lo com seriedade, honrar a sua pessoa, obedecer ao que ele diz, ficar maravilhado em reverência por ele. Ou seja, Jó levava Deus a sério. Então Jó, homem íntegro, reto e reverente, respeitoso. E existe uma diferença fundamental, né? Com bastante frequência, algumas pessoas tratam Deus com pouca importância, algumas vezes tratamos a sua palavra de maneira leviana, obedecemos aos seus mandamentos com pouca preocupação, fazemos essas coisas até que começamos a sofrer, até que os problemas surgem, até que a dor entra sem esperarmos. Daí nós passamos a temer a Deus, a considerar mais de perto. Daí limpamos a poeira das nossas Bíblias, não é? E vamos buscá-la e começamos a nos familiarizar com o Senhor soberano e gracioso. Então a coisa significante a se descobrir na vida de Jó é que ele é esse homem piedoso antes do problema surgir. Ele valoriza a pessoa de Deus. Ele não precisa de uma tribulação, de um problema para se colocar de joelhos. Ele não precisa de dor para focar a sua perspectiva na grandeza e na glória de Deus. Jó temia a Deus agora. Outra maneira como tememos a Deus é com a próxima palavra que caracteriza a vida de Jó. Ele era resistente. Então,
ainda aí no versículo 1b, conclui nos dizendo que Jó se desviava do mal. O mundo não vive dessa forma, se nós analisarmos, não é mesmo? Quando uma pessoa é rica, é poderosa, ela experimenta o pecado muitas vezes, ela merece, digamos assim, um pouco de pecado, ela escapa com o pecado, ela tem contatos, né, com as coisas erradas, muitas vezes as coisas são varridas para debaixo do tapete. E aí muitos falam, né, bem, ele é o chefe, ele é o presidente da empresa, ele é o dono da empresa, a loja é dele, o negócio é dele, mas Jó não. Quanto mais ele possuía e quanto mais poderoso se tornava, mais preocupado ficava que poderia pecar contra Deus. Então Jó era reto, íntegro, reverente, resistente, e agora somos convidados ao seu palácio, à sua casa, onde descobrimos que ele era incrivelmente rico. Então a quinta característica, Jó era um homem rico, um homem muito rico. Se vocês olharem aí os versos 2 e 3 de Jó 1, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, como nós acabamos de ler, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Então, esta era e ainda é uma combinação rara, um homem que era tanto rico como piedoso, um homem que tinha um tesouro no céu e ao mesmo tempo desfrutava de um tesouro na terra. Jó era esse homem. Mais uma palavra que caracteriza Jó é que ele era um reformador. Essa parte aqui também me chama bastante atenção. Aí nos versos 4 e 5, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Imagine só, uma família grande, provavelmente tinham muitas coisas para comemorar, muitos aniversários. Ele fala aqui, né? Eles iam uns às casas dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então nós poderíamos chamar Jó de reconciliador, reavivador, reformador. Ele se preocupava profundamente com a condição espiritual dos seus filhos. E vejam bem isto, eles eram todos já adultos. Eles já haviam constituído seus próprios lares e famílias, como nós entendemos pela leitura. Então, conforme aqui o texto, os filhos faziam festas, cada um por sua vez, provavelmente uma referência aos seus aniversários, talvez eles faziam festas de aniversário uns para os outros, e Jó se preocupava que durante a festa seus filhos sujassem suas mentes, talvez tivessem bebido um pouco demais ou dito algo errado e malicioso, algo que não honraria a Deus, e Jó pensava nisso. Então, como nos dias dos patriarcas, quando os pais atuavam como sacerdotes, Jó sacrificava a favor deles. Que exemplo, eu diria, para cada um de nós, para cada pai, né? Um desafio, especialmente numa geração que nós entregamos os nossos filhos nas mãos de líderes de jovens, nas mãos de professores, de outros cristãos, diretores de acampamentos, pastores, professores da escola dominical, ou seja, nós entregamos os nossos filhos a outros líderes, e como é importante a gente buscar saber o que estão passando esses líderes, professores, o que eles estão transmitindo para os nossos filhos.
Eu tenho ouvido muito atualmente falar no homeschooling, a escola em casa. Muitos pais já há algum tempo têm buscado isso, fazer a escola dentro de casa, ou seja, eles chamam os professores e os professores ensinam aquilo que é pertinente à matéria, né? A matemática, português, justamente para não inculcar, não colocar na cabeça das crianças ideologias, coisas que desagradam a Deus. Então isso é um assunto para nós pensarmos também, para quem que nós estamos entregando os nossos filhos. E a nossa atitude muitas vezes é, pronto, aqui está. Pode ensiná-lo, treiná-lo, colocar os valores na mente deles e formar deles algum caráter. Então, a gente entrega o trabalho é da escola, o trabalho é seu. Então, Jó se torna um exemplo de um pai que se importa com a sua própria família e estabelece um exemplo sacerdotal e o andar piedoso para eles seguirem. Jó era reto, íntegro, reverente, resistente, rico e reformador, né? Ele se preocupava com os seus filhos. E pensando assim na aplicação disso tudo, eu quero fazer algumas aplicações com esse estudo de 2 itens, né? O primeiro item que eu quero colocar para vocês é: o povo de Deus não está imune a problemas. Os crentes não foram inoculados, ou seja, protegidos na sua conversão contra a tristeza. Não há garantia de riqueza, saúde e ausência de dificuldades. Aqueles que ensinam as loucuras da prosperidade terrena irão eles mesmos experimentar as suas próprias séries, né, de sofrimento. O povo de Deus não está imune a problema, não está imune a tristeza, a sofrimento. A outra aplicação que eu quero trazer para vocês: pessoas piedosas não estão isentas de dificuldades. O povo de Deus não está imune a problemas, pessoas piedosas não estão isentas de dificuldades. Então, o motivo, porque é difícil de acreditar, é que isso soa um tanto injusto, não é mesmo? Talvez você esteja passando por isso agora, alguma dificuldade, problemas de saúde, alguma tristeza. Então você se pergunta se vale a pena o esforço, a disciplina, o compromisso no casamento, a perseverança em resistir ao pecado, o esforço pela integridade e honestidade, a reverência a Deus e às coisas de Deus, o esforço para criar seus filhos em piedade. Será que vale o esforço quando a resposta vem em forma de tribulações? Esses dias realmente eu estava me questionando sobre tudo isso, porque o estudo em si traz muitos questionamentos para nós. Aí eu me lembrei do Salmo 37. Se vocês puderem abrir também o Salmo 37, só lendo os versículos de 1 a 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso nos enche de esperança, de alegria, de vontade mesmo de continuar fazendo o que é bom, o que agrada a Deus, de lutar mesmo para fazer o que é da vontade de Deus. E mais um comentário aqui, em seu comentário no livro de Jó, Steve Lawson, não sei quantos conhecem, mas Steve Lawson, não sei se já ouviram falar, é um pastor, autor de vários livros, incluindo Fundamentos da Graça. Então, Steve Lawson conta o evento trágico que aconteceu durante um campeonato de golfe nos Estados Unidos em 1991. A princípio, era um belo dia ensolarado de verão, uma
umas nuvens cinzas se aproximavam e dentro de minutos, céus turbulentos fecharam e borbulhavam eletricidade. Não sei quantos são de Lorena, mas há pouco tempo, no dia 27 de dezembro, nós tivemos uma situação assim parecida. O tempo estava aberto, céu azul, sol, e de repente o tempo começou a fechar, ficou nublado, as nuvens se juntando, ficando muito densas, muito fechadas e baixas, e de repente um temporal, um vendaval que assolou a cidade. Então, quando eu estava lendo essa história, esse comentário de Steve Lawson, eu me lembrei desse momento aqui em Lorena. Uma hora tudo bem, de uma hora para outra o tempo vira e foram muitos prejuízos, muitos estragos. Então, o maior pesadelo de um golfista, aqui contando desse acontecimento, estava presente, ou seja, raios, né? Começaram a acontecer raios nesse momento. Várias sirenes soaram pela cidade, advertindo os moradores sobre a tempestade, a qual ameaçava a segurança de uma das maiores multidões de espectadores de golfe já registradas na história. 40 mil pessoas lutavam para se proteger em abrigos improvisados, ou seja, uma barraca de bebidas, guarda-chuvas, uma árvore. Então, imagine assim essas pessoas correndo para se abrigar dessa tempestade. E um grupo de espectadores buscou abrigo debaixo de uma árvore de uns 10 metros de altura. Imagine, no meio da tempestade, essas pessoas debaixo da árvore, de repente, bum! Um raio caiu na árvore. Uma dúzia de corpos caiu como pinos de boliche. 6 homens se levantaram, outros 6 permaneceram deitados no chão confusos. Um morreu com as mãos ainda nos bolsos. Um dos sobreviventes lembrou depois. Alguém disse ironicamente que a sorte seria se caísse um raio naquela árvore. Todos rimos. Segundos depois, o raio nos atingiu. De repente, sem ninguém esperar, a árvore mais alta atraiu o fogo. Será que isso não pode ser uma analogia do fogo dos ataques do inferno que Jó em breve sentirá? Quanto mais alto você fica em sua piedade e santidade, maior a probabilidade de sentir o ataque do inimigo. Deus dirá alguns versos mais adiante a Satanás: você observou o meu servo Jó? Ele é a maior árvore por aqui. Não há ninguém como ele. Jó 1:8. Daí o raio cai. E essa árvore vai tremer e até partir ao meio, mas as raízes permanecerão profundas e firmadas na fé. Nova vida ainda brotará depois. A tempestade está se aproximando, pense nisso. Uma tempestade está se aproximando na vida de Jó. E um raio está prestes a atingir o sábio que mora na terra de Uz. A tempestade está se formando contra a maior árvore de Deus que viveu 4.000 anos atrás, provando de uma vez por todas que o povo de Deus não está imune a problemas. E ainda mais significante do que isso, pessoas piedosas não estão isentas às tempestades da vida. Então, nós sempre teremos muitas perguntas quanto ao sofrimento humano, quanto a tudo que nos acontece. E como um Deus que se apresenta bom, se nós lermos lá no Salmo 119, 68, diz: tu és bom e fazes o bem. Então, Deus é bom. Como um Deus que se apresenta como bom, permite coisas ruins nas nossas vidas? A questão provavelmente seja que queremos servir a Deus recebendo a parte boa, mas ignoramos a ruim e que pode nos afetar. Com certeza a parte ruim também vem, também nos afeta. Um novo ano está às portas, estamos iniciando um novo ano. O que nos espera? Não sabemos, mas podemos servir a Deus com integridade,
apesar de, somente se, apesar de ou somente se. A escolha é nossa. Se Ele nos livrar de certas situações este ano, glorificaremos o seu santo nome. Porém, se a fornalha for o caminho a enfrentar, o quarto homem, eu diria, Jesus Cristo, estará ao nosso lado. Jesus está sempre ao nosso lado. Por isso nós precisamos estar ligado a Ele, estar com Ele. Pense nisso. Então, um feliz ano, sim, um feliz ano novo, mas que nada nos separe do imensurável amor de Deus, que nós possamos honrá-lo em todos os momentos das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima aula. Um abraço.